Meu bom dia a todos, irmãos materiais. Meu bom dia também aos irmãos espirituais, que com certeza se fazem presente na nossa casa neste momento. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de nós aqui estarmos reunidos em Teu Santo Nome. Reunidos para mais esse trabalho de tantos anos, que graças a nossos antecessores, nossos familiares, nos deram este caminho a seguir. Obrigado por tudo. E que nós possamos ter um trabalho digno do nosso merecimento. Que os nossos mentores de luz abençoe a todos nós que aqui estamos, aqueles que não puderam se reunir, que todos possam ser abençoados nesse momento. E muito principalmente a nossa irmã, que hoje vai fazer a explanação para nós, que ela seja bem amparada pelos nossos mentores de luz e que nós possamos ter um trabalho digno do nosso merecimento. E assim, com essa intenção, damos por aberto, então, o nosso trabalho de explanação de hoje, com a graça e a misericórdia de nosso Pai Criador. E que assim seja, em nome de Jesus. Então, bom dia a todos os nossos queridos amigos, Sociedade Grupo Espírita Bom Jesus. É uma enorme alegria estar aqui hoje presencialmente, a convite da nossa querida Isaura, com quem nós já mantemos contato há alguns anos, sempre querendo ver a possibilidade de vir conhecer, fazer um trabalho presencial. Felizmente chegou o dia. Estou muito feliz mesmo com o convite, com a oportunidade de estar com vocês. É uma casa que a gente já está com laços afetivos desde o primeiro convite, então poder estar aqui hoje realmente é um motivo de enorme alegria. Principalmente porque se trata ainda do mês de outubro, meus amigos, que como é para nós espíritas, ou para os que estão apreciando, tomando contato com a doutrina espírita, é um mês muito especial, porque nós costumamos homenagear, fazer menção ao nascimento de Allan Kardec, né? Nasceu no início do mês de outubro. Este missionário tão importante, não apenas para o espiritismo, eu costumo dizer, né? O trabalho dele beneficiou toda a humanidade, independente de crença, porque ele nos desvela o mundo espiritual de uma forma a qual nós aprendemos que devemos realmente ver com respeito, com amor, com carinho. E Kardec também, como se diz, teve uma tarefa muito semelhante, amigos. Aquela pessoa que, vamos supor, entra numa gruta, numa caverna, e aí encontra uma pedra de muito valor, de alto valor. Mas essa pedra está ali soterrada, cheia de detritos, cheia de lama. E essa pessoa, então, vai trabalhando, tirando todas aquelas camadas, aqueles detritos, até fazer com que aquela pedra brilhe, com que ela restabeleça a sua pureza original. Então, foi esse o trabalho de Kardec, juntamente com os espíritos benfeitores da época, que a ele confiaram essa tarefa de trazer para a humanidade a doutrina espírita, é justamente essa tarefa dele em relação ao cristianismo. Né? O cristianismo que, com a doutrina espírita, passa a se restabelecer na sua pureza, na sua originalidade, na sua simplicidade. É como essa pedra que, depois de tiradas as camadas, volta a brilhar.
vão trabalhar com intensidade, com a sua verdade, com a sua pureza. É claro, amigos, que essa foi uma tarefa que exigiu muito de Kardec e dos espíritos que estavam já preparados para ela. Então, em muitas ocasiões, tanto na Revista Espírita como nas próprias obras básicas, Kardec manifesta essa atenção dele em saber até que ponto realmente a doutrina espírita poderia trazer algo mais de contribuição, além do que Jesus já havia trazido, não é? Tanto é que na questão 627, ali do Livro dos Espíritos, ele justamente indaga sobre isso, não é? Se Jesus já tinha ensinado as leis de Deus, qual seria a utilidade do ensino dos Espíritos? O que mais eles teriam a ensinar? Então, como sempre, com muita sabedoria, os Espíritos respondem assim: Jesus empregava frequentemente na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Porque na época que Jesus vivia, essa era uma forma muito efetiva de ensinar e fazer com que ficassem gravados os ensinamentos, né? Mas esclarecem os amigos benfeitores. É necessário agora, naqueles tempos já de Kardec, é necessário agora que a verdade se torne clara para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e menos ainda os que a praticam. Aí fala da missão deles, dos espíritos. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem as suas fraquezas. O ensino dos espíritos, dizem aí os benfeitores, tem de ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. E diz mais: estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, vejamos que era uma tarefa muito complexa. Clarear cada vez mais os ensinos de Jesus, destacando que esses ensinos, sim, estão sempre baseados na lei de amor e de caridade. E tudo que foge disso é porque foi alterado pelos interesses humanos e não tem propriamente a ver com o ensino original de Jesus. Então, este é a tarefa dos espíritos, trazer tudo numa linguagem apropriada aos homens daquela época, que já se guiavam, já estavam desenvolvendo a razão, querendo entender as coisas de forma mais racional. E talvez, amigos, um dos capítulos que mais tem exigido de Kardec essa habilidade de fazer uma análise racional, cuidadosa, profunda dos ensinamentos de Jesus, seja justamente o capítulo que hoje nos é proposto, que é o capítulo 23, no qual ele analisa com muita lógica, com muita lucidez, sem se deixar levar pelas aparências, não é? Lançando luz sobre passagens assim, um tanto obscuras, que às vezes nos confundem, porque faz parecer que está indo em oposição a tudo que ele ensinou. Mas, como sempre é bom frisarmos,
toda vez que nós vamos examinar os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, nós não podemos perder nunca o foco de que esse ensino vai se basear sempre vai levar em consideração a lei do amor e a imortalidade da alma. Então, são chaves que nos permitem entender melhor muitas dessas passagens. Assim sendo, em dado momento, quando nós lemos este capítulo 23, pode assim nos soar um pouco estranho, não é? Que Jesus tenha, em algum momento, incentivado as pessoas a abandonar as suas famílias consanguíneas para segui-lo. Um outro ponto também que costuma despertar nossa curiosidade, nossa vontade de querer entender mais. Será mesmo que Jesus pregava a indiferença aos parentes que se despediam ali do seu afeto, dizendo simplesmente: deixem os mortos o cuidado de enterrarem seus mortos? Porque à primeira vista pode parecer isso, até mesmo um certo descuido. E também quanto àquela afirmação de Jesus de que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Então, vejamos, amigos, que Kardec, tendo em vista todas essas contradições, chega mesmo a dar o título a esse capítulo de Estranha Moral, né? Porque parece que destoa um pouco do que ele ensinou. Porém, neste mesmo capítulo, ali no item 6, já temos, assim, uma pista que nos ajuda a entender melhor. Um trechinho que nos diz assim: aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz-nos ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. E aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo físico, que se fortalece na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, que dá uma grande força para suportar as necessidades da vida. Então, nós já temos que entender essa primeira parte aqui. Que na visão de Jesus, o que ele sempre tentava nos transmitir é justamente isso aí, os laços do afeto, que não são rompidos pela morte do corpo, tendo em vista sempre que somos seres imortais. Estamos aqui neste momento, poderemos nos reencontrar futuramente, porque os laços do verdadeiro afeto nunca se quebram. E também, quando ele, em determinado momento, usou o termo abandonar pai, mães e filhos, com esse termo, abandonar, parece uma coisa muito pesada, mas ele se referia ao fato de que os interesses da vida futura se sobrepõem, né, a todas as considerações humanas. Mas esse distanciamento, que às vezes nós aqui, quem de nós já não passou por uma situação assim, de às vezes ter que viver um pouco longe da família, eu mesmo estou longe da minha família, uma parte dela ficou em Pelotas, né? Outra parte está em Santa Catarina, e eu estou assim, no meio do caminho entre um e outro. Mas a gente se afasta, mas não perde os vínculos, né? Não perde aquele afeto, não perde aquele carinho, sempre procura estar em contato. Então, não é algo que signifique assim, um rompimento definitivo, apenas isso acontece porque as pessoas têm realmente outras necessidades a atender também, necessidades profissionais, outros afetos, acabam se afastando, mas mantêm os seus vínculos afetivos, né? Esses aí vão permanecer sempre. Então, por isso que nós temos que entender do ponto de vista espiritual também. Entender que esses laços não se extinguem assim tão simplesmente conforme possa parecer. E
a passagem seguinte, amigos, aquela na qual um rapaz, como muitas outras vezes aconteceu, as pessoas seguiam Jesus, se sentiam atraídas pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, e aí sentiam aquela necessidade de segui-lo, não é? Mas é claro que seguir Jesus exigia renúncia, exigia desapego, exigia mudança de hábitos. E naquele dia, então, um desses jovens manifestou essa vontade de seguir Jesus, porém, estava por enterrar o seu pai. E havia uma outra questão também da lei judaica, que estabelecia que para ter direito à herança, o filho deveria acompanhar o sepultamento do pai, prestar aí todas as honras, todas as homenagens, para só então ter direito à sua herança. Então, Jesus, vendo aquela situação, disse que deixasse aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Porém, Kardec, com a sua lucidez, explica que Jesus em nenhum momento estava se opondo ao dever de piedade filial. Não é? Quando ele falou deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, ele não estava falando dos mortos, aqueles que encerram a sua existência física. Não, não eram esses mortos. Os mortos a quem cabia enterrar os mortos são aquelas pessoas que, embora vivas, estão prisioneiras das ilusões da matéria, ainda não despertaram para o trabalho de conscientização espiritual. Trazem a consciência adormecida. São indiferentes às conquistas que devem fazer para melhorar a sua condição espiritual. Não compreendem ou aceitam a imortalidade da alma. Esses, sim, eram os mortos, que deveriam enterrar os seus mortos. Porque ainda vivos não tinham esse alcance, essa compreensão maior. Então, que se ocupassem dessas questões. E quanto ao fato de Jesus, em determinado momento, dizer que não veio trazer a paz, mas a divisão. É uma outra questão que nos intriga também, né? Toda vez que nós a encontramos aí nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O que será que ele quis dizer com isso? Ali mesmo nós encontramos uma explicação. É preciso entender que toda ideia nova encontra oposição. E não há nenhuma que tenha se estabelecido sem luz. Se traz a verdade, mais atacada e combatida costuma ser. E Jesus trazia uma ideia que era verdadeira, que trazia a libertação da alma. Combatia os abusos, e por isso fizeram morrer, achando que assim matariam a ideia. Mas sobreviveu e cresceu porque era verdadeira e porque estava nos desígnios de Deus. E em vários momentos nós podemos observar isso mesmo, né? Os profetas que vieram antes de Jesus, também muitos deles, ao tentar alertar as pessoas para maus procedimentos, para condutas equivocadas, muitos deles foram também condenados, martirizados, porque é uma ideia verdadeira que deve se sobrepor à mentira, ao engano, à hipocrisia, e isso quase sempre gera-se reação, gera oposição. Ou seja, Jesus sabia que as suas ideias enfrentariam, sim, uma grande oposição, que gerariam muita divisão. Não era assim, claro, porque ele quisesse que fosse, mas era assim porque a natureza humana ainda estava obscurecida por essas ideias de não
ter uma boa convivência com a verdade. Tanto é que mais adiante ele também afirma, no seu comentário, Kardec, Jesus previa em sua profunda sabedoria o que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis devido à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Foi preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de muitos séculos para mostrar toda a sua força. Apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. A censura recai sempre sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se diz: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. Então, no fundo, na consciência de cada um de nós, sempre esteve essa verdade presente. O cristianismo não deve ser culpado pelas distorções que foram sendo feitas ao longo dos séculos, em virtude da inferioridade da natureza humana. O cristianismo é uma doutrina luminosa, é uma doutrina que nos liberta, que aclara a nossa consciência sobre as nossas responsabilidades para conosco, para com todos os que nos cercam. E se houve abusos, também sempre houve essa compreensão de que se o cristianismo de fato tivesse sido mais bem compreendido, mais bem praticado, não teria acontecido. Então, no nosso íntimo, nós sabemos onde está a verdade em relação aos ensinos de Jesus. Sabemos distinguir a farsa da verdade, porque nada que Jesus tenha ensinado vai se opor à lei do perdão, do amor, da caridade. Mas ele, então, sabia que a sua doutrina não se estabeleceria pacificamente. E, de fato, nós sabemos que, em nome do cristianismo, muitas violências foram cometidas, muitas injustiças foram cometidas, muitos abusos, mas sempre em decorrência da falta de compreensão, da ganância do ser humano. E a partir do momento que ele se educa, se volta para a luz, consegue sim compreender devidamente esse ensino luminoso do nosso amado Mestre Jesus. Também Emmanuel, no livro Consolador, amigos, nos ajuda a ter também uma ideia mais clara sobre essa passagem, quando ele nos explica assim: Jesus não veio trazer ao mundo a palavra de aprovação com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz, para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime de Jesus sempre será reconhecida como espada renovadora, com a qual o homem deve lutar consigo mesmo, contra as suas inferioridades, extirpando os velhos inimigos do seu coração, dirigidos pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, essa espada também a qual ele se refere, não é para ser usada contra o semelhante, mas sim para extirpar de dentro de nós todos esses defeitos, todas essas mazelas que ainda trazemos conosco, que nos impedem de ver as coisas com mais clareza, quando às vezes nós deixamos nos dominar mesmo pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ignorância, pela vaidade. Então, quando a gente se esforça em ir cortando isso de dentro de nós, também estamos usando aquela espada que ele se referiu de forma construtiva, né? De forma a beneficiar o nosso progresso. Por isso, então, amigos, conforme também havia prometido Jesus, enviou-nos o Consolador prometido, na figura do Espiritismo, que provém do ensino dos Espíritos,
que contaram com a decisiva e persistente atividade, incansável atividade desse missionário tão importante que é Allan Kardec, né, e a quem nós prestamos, sim, nosso peito de gratidão, nosso reconhecimento, a nossa carinhosa homenagem por ter nos ensinado a ver o mundo espiritual na sua justiça, com respeito, amor, discernimento, prestando assim uma valiosa contribuição para a evolução do nosso conhecimento e do nosso entendimento. E nessa busca, meus queridos amigos, deste conhecimento espírita que tanto nos felicita a alma, que tanto nos felicita a vida, nós já há algumas décadas, né, peço permissão agora para falar um pouquinho do trabalho, que a Isaura mencionou no início, né, dos livros. Lá em Pelotas, eu trabalhava no Centro Espírita Paz, Luz e Caridade, e ali iniciamos, então, o trabalho de psicografia de romances mediúnicos. E, ao longo desse tempo, foram 3 autores, né, que foram se apresentando. A Rosália, que foi a primeira, que nos ditou o livro Viver o Eterno Desafio, primeira obra lançada e publicada. Depois veio o Espírito Fernando, com o qual já temos 4 títulos publicados. O primeiro, Veredas da Paz, Um Monge Guerreiro, Veredas da Caridade, Uma Chance para o Amor. São os 4 livros de Fernando. Também a nossa querida amiga Ana Cecília, com o livro Enquanto Estás a Caminho. São lançamentos das editoras Lumen, La Chata e Félix. E também, até mesmo no site da Félix, os irmãos podem encontrar este trabalho, conhecer esses livros, romances, que são todos em benefício do nosso Centro Espírita Paz, Luz e Caridade, de outros centros espíritas que também colocam à venda, né, também revertem em benefício das casas, e, enfim, para a divulgação da nossa doutrina. São livros que nos falam, sim, dos laços familiares, da imortalidade da alma, da ação da reencarnação na nossa vida, da ação da justiça divina, sempre objetivando o nosso progresso, sempre confiando na nossa capacidade, né, de nos reerguermos, de encontrarmos em nós as forças que nos direcionem para a luz, mostrando todo o carinho, né, que a gente falava há pouco, desses laços afetivos que não se quebram, mesmo depois da morte no corpo físico, o que nos dá realmente uma grande esperança e uma grande consolação. E todos esses temas são tratados com muito carinho, com muita responsabilidade, muito cuidado por esses nossos queridos amigos, que são os autores, não é? A Rosália, o Fernando, a Ana Cecília, que transmitem, então, as suas histórias que eles criam, eles elaboram a partir das experiências humanas que eles observam, e nos transmitem pela mediunidade da psicografia, a qual pretendemos ainda colocar sempre, né, a serviço desses queridos amigos, porque com eles aprendemos sempre, aprendemos muito, e temos sempre a oportunidade da renovação. Então, fica o convite, fica a recomendação a que os amigos possam encontrar esses livros nas livrarias espíritas, encomendar, ou mesmo fazer o seu pedido pela internet, em todos os sites dessas editoras, aí a La Chatra, a Félix, ou a Lume, ou a Boa Nova também. Claro, eles estão à disposição em vários sites, também até na Amazon também tem e-book também, para quem gosta. Então, a gente tem que estar sempre divulgando, porque até alguns amigos já podem ter tido a oportunidade de conhecer, mas para outros, tantos, por certo, é uma novidade. Então, a gente sempre compartilha isso com muito carinho. Com muito carinho e com muita gratidão. E agora eu faço a prece, então.
Então, vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, que mais uma vez ilumina todo esse recinto com as vibrações que emanam dos nossos queridos amigos aqui da cúpula espiritual da casa, todos esses irmãos tão abnegados, amorosos, que nesse momento, desde nossa chegada aqui nessa casa, examinam cada necessidade de cada um de nós, buscando formas efetivas de nos fortalecer, de fazer com que despertemos em nós mesmos as boas energias que atuem em nosso favor. Então, nesse momento, Mestre amado Jesus, temos a certeza da Tua presença excelsa entre nós. Confortam, reerguem, revigoram com essas preciosas energias que vertem do mundo espiritual superior. Possamos, cada um de nós, afundar essas energias, conservá-las conosco, dividi-las com todos aqueles que de nós se aproximarem, levando adiante toda essa vibração, essa energia amorosa que sobre nós se derrama por todos os lugares aonde chegarmos. Que esta casa esteja sempre protegida e aberta para continuar servindo aos irmãos por muitos anos. Que Jesus, nosso Mestre amado, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Gratidão, que assim seja. Então, amigos, a nossa gratidão ao convite e fiquemos com os irmãos. Nós que agradecemos. Vamos cantar um hino, nós temos o costume de cantar no noturno. Avante, caminheiros do bem, seguindo a estrada de luz, como sempre em nossos corações, refletindo a imagem de Jesus. Alertai, alertai, mocidade, procurando na vida renunciar, relembrando as palavras de Cristo, muito queremos te dar. Seremos amigos sinceros,
declamava o farol do amor, dando amparo aos famintos, servindo de consolador. Alertai, alertai, mocidade, procurando na vida renunciar, levando as palavras de Cristo, muito queremos te dar. Unidos nos séculos de luta, nós sabemos de vencer, transformando as pedras em flores, sem nunca esmorecer. Alertai, alertai, mocidade, procurando na vida renunciar, relembrando as palavras de Cristo, muito queremos te dar.